A paz do Senhor Jesus a todos. Eu não concordo com as portas dos templos fechadas. Não é idolatria a templo, não é religiosidade. Sou sabedor que igreja somos nós. Eu tenho aconselhado a muitos a ficar em suas casas, a saber, idosos, mulheres, crianças, novos convertidos, pessoas impossibilitadas com algum desconforto físico, imunidades baixas. Eu tenho aconselhado pessoas a ficar em casa, quem? Aqueles que não têm chamada ministerial. Todavia, no tocante, eu tenho falado para os obreiros que nós não podemos recuar. Nós não podemos desistir. Aquele que põe a mão no arado, não olhai para trás. Isso não é prática de desobediência ao governo, à autoridade. Isso também não é idolatria. Não estou adorando o templo. Mas, se eu sou a igreja, eu tenho que ter a convicção de que Deus me chamou. Eu tenho que ter a convicção da minha chamada. Como pregador, que tudo estava indo muito bem no nosso território brasileiro, quantos pregadores não pregou, assim como eu, que Jesus cura, salva, liberta? Agora, eu não sou uma obra inacabada. Deus investiu pesado, porque Ele confiou em mim, para uma missão. Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor me ungiu para proclamar aos cativos o ano aceitável do Senhor, da liberdade aos presos, para curar os enfermos e também consolar os que choram. Essa é a tarefa da igreja. Eu, como obreiro, eu deveria estar fazendo uso do templo para isso. Os templos de porta fechada são apenas prédios vazios. Mas eu, como ungido de Deus, aonde devo estar? Com a unção de Deus em casa, assistindo televisão, programas televisivos e olhando para os noticiários? Quantas notícias nós estamos vendo de pessoas que estão morrendo, sucumbindo, esmorecendo, sendo que nós temos uma chamada? Pastor, mas é uma pandemia. E quem disse que nos dias de Jesus a lepra também não era uma doença avassaladora? E nenhuma lepra impediu a obra de Deus de ser realizada. Eu já estou sabendo o decreto do governo que não podemos aglomerar pessoas, e então foi proibido os cultos. Isso é de muita valia. Eu não estou falando de culto. Eu estou falando de obra em que Deus nos outorgou, nos confiou. E se Deus me ungiu para resolver problemas, como Isaías 61, aonde é que eu vou executar a obra? Não é na minha casa, não é na casa dos outros. Eu preciso do templo, mas isso não é idolatria, religiosidade. Porque se o templo tiver com a porta aberta e os obreiros ungidos do Senhor estiverem lá, para dar assistência à sociedade, foi para isso que ele estabeleceu a igreja. Porque a igreja tem que dar assistência para a sociedade. Segundo Isaías, a unção de Deus está sobre mim, o Espírito de Deus está sobre mim, para proclamar, pregar. Aqueles que estão na rua, que não tem para onde morar, não tem aonde ir. O decreto é, fiquem em vossas casas, e quem mora na rua não tem casa. Nós precisamos dar assistência a eles. A igreja deveria estar nos templos, com as portas abertas, com álcool gel na porta, distribuindo máscaras gratuitamente. E se está em falta no mercado, ajuntar as irmãs para fazer manualmente, como a minha esposa é artesã, eu sei que há possibilidades de estar fazendo máscaras e distribuindo gratuitamente. Isso é assistência para a sociedade. Vai parar tudo. Na minha cidade, segunda-feira, para todo o comércio. E assistência social, para saber se as pessoas precisam de alguma coisa. Não é a igreja que precisa dos templos, para que as portas estejam abertas e receber aqueles que precisam também de uma oração. Por quê? Você pode me dizer, pastor, mas há um tempo determinado para todas as coisas. Agora é tempo de não abraçar, porque tem tempo para abraçar e não abraçar. Concordo, é pandemia, não devemos abraçar. Concordo com você. É um tempo determinado para todas as coisas. Mas a Bíblia também diz que nós devemos pregar em tempo e em fora de tempo. Nada pode parar a obra do Senhor, é obra santa. Deus nos confiou. Eu não sou, você não é obra inacabada. E olha o que a Bíblia diz em Joel capítulo 2. Veja se a igreja tem que ficar em casa. Porque Joel capítulo de número 2, nós vamos ver que também o povo estava sendo assolado. Gafanhoto, pragas, pulgão, locusta. O povo estava sendo abatido, estava passando por momentos difíceis. O vinho faltava, o pão faltava, o campo estava assolado, não tinha nem o azeite. E olha o que Deus falou. Deus disse para o povo, em Joel capítulo 2, versículo 15:
tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Versículo 16, congregai o povo, santificai a congregação e ajuntai os anciãos. Reúne os filhinhos, os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Orem para que Deus poupe o seu povo, dizendo, ó Senhor, poupe o seu povo. Não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? E aí, onde está o seu Deus? Eu sei que adorar a gente adora em qualquer lugar, querido. Eu sei que adorar a gente adora dentro de casa. Eu sou a igreja, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ele se faz presente. Mas espera aí, isso que eu estou dizendo não é para todos, mas para nós que somos obreiros de púlpito, que pregamos cura, milagre. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isaías 43:13, antes que houvesse dia eu sou, não há nada que possa escapar da minha mão, operando eu, quem impedirá? Não temas, eu estou contigo, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento na destra da minha justiça, porque eu sou seu Deus. Isaías 41:10. Salmo 121, verso 1 e 2, eu elevo meus olhos para o monte de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós que pregamos missões, que não devemos desistir, não devemos parar, que é para avançar, que é para ir para o campo, ganhar as almas. Nós que falamos isso, agora é a hora de viver, a unção está sobre nós. Só que de braço cruzado a gente não pode. Eu não estou falando que Deus vai me usar para curar a humanidade, mas pelo menos para dar assistência para a sociedade. Todo mundo está se escondendo em suas casas. A casa pode te proteger, mas a casa não pode te salvar. E muitos que estão se escondendo dentro de casa pensam que já acabou, é isso o suficiente. Não é. A casa protege as pessoas, mas a casa não salva as pessoas. Precisamos proclamar, pregar. Eu, como igreja, eu preciso de um local para dar assistência para a sociedade. E aonde que eu vou dar assistência? É por isso que os templos têm que estar abertos. Não pode fechar. Eu não estou dizendo culto, adoração, multidão, não. Mas os obreiros saírem da zona de conforto e ir para o campo de batalha. Os que ficarem em casa, interceda por eles. A retaguarda interceda, cobre eles de oração. E os que estão na linha de frente, vamos para cima. Nós não podemos recuar. Eu não concordo com a porta do templo fechada. Deixa essa palavra.